que o nosso Deus está conosco. As dificuldades e aflições se levantam em meio às tempestades que são inevitáveis em nossas vidas. E na nossa caminhada de fé, nós olhamos a situação e vivenciamos muitas vezes crises existenciais, a qual nós procuramos o socorro e não conseguimos ver que o Senhor é o socorro que vai nos livrar. Em meio às dificuldades, nos levantamos e olhamos para o problema e esquecemos que nós servimos um Deus que é tão grande, que é maior do que o problema. As aflições, elas vêm em nossa vida para nos forjar a sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Ao olhar esse salmo e ver que as aflições do justo vai continuar acontecendo, porque o próprio Cristo vai dizer que nesse mundo vocês vão ter aflições. Mas a nossa caminhada de fé, muitas vezes nós queremos parar, esmorecer em meio às dificuldades, e esquecemos que Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós olhamos a vida de Davi, nós vamos ver no capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 13, coloca aí para mim, 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Nós vamos ver que todas as vezes que nós formos chamados pelo Senhor, Ele vai nos preparar para sermos aquilo que Ele quer que sejamos. Quando Samuel sai para ungir Davi na casa de seu pai Jessé, Deus já visualizava quem Davi seria. Só que a família de Davi não visualizava quem ele era, quem ele seria, aonde ele chegaria. Davi é o filho, talvez, vamos dizer assim, menosprezado pelos seus irmãos, porque talvez não tinha o mesmo porte, não tinha a mesma beleza que os seus irmãos tinham. E ele era o filho, talvez, que o pai falava assim, ó, vai lá cuidar das ovelhas, vai jogar o lixo, e os seus irmãos estavam em casa. Davi, ele foi preparado pelo Senhor para ser o rei de Israel. Mas em meio às suas aflições, nós vamos ver Davi com grandes dificuldades em sua vida. Coloca o versículo 18. Versículo 18. Só que, mesmo em meio a todas as dificuldades que Davi poderia passar no seio da sua família, ele andava com Deus, e Deus estava com ele. Em meio aos currais, Deus estava com ele. E nós vamos ver nos capítulos seguintes, no livro do mesmo Samuel, mas a segunda, nós vamos ver que um dia Davi se ensoberbece, e o profeta chega para ele e diz o seguinte: você foi tirado de trás das malhadas, Davi. Deus te conhece, Deus sabe de onde Ele te tirou. E o interessante é que essa frase do profeta, dizendo para ele que ele foi retirado de trás das malhadas, exemplifica na vida de Davi uma coisa, porque se nós olharmos literalmente, nós não vamos entender, porque muitos de nós não cuidamos de ovelhas, e não sabíamos dentro do contexto histórico como que vivia um pastor de ovelha naquela época. As ovelhas malhadas era a ovelha que era escondida atrás dos currais, porque nenhum dos proprietários de ovelha queria que o seu vizinho passasse e olhasse que ele tinha ovelhas malhadas. Ele queria mostrar só as ovelhas de lã branca. Então todas as ovelhas que eram rajeadas, malhadas, elas ficavam atrás da propriedade. Elas não eram enxergadas, não eram vistas. E quando o profeta fala para Davi, Deus te tirou de trás das malhadas, Deus estava falando para ele assim: eu sei de onde eu te tirei.
Você não tinha holofortes em você, hoje você é um rei, você tem poder de guerra. Então não menospreze ninguém, porque Deus te enxergou quando você não era ninguém. Andar com Deus é entender o propósito e chamado do Senhor. Andar com Deus é estar debaixo do centro da vontade dEle. Mesmo que nós, em meio às aflições cotidianas de nossas vidas, nós olhemos o problema, olhemos as dificuldades e queremos desistir de tudo, desistir até da nossa vida. Mas Deus, Ele se mostra a todo tempo que Ele é o Senhor de nossas vidas. E mesmo que as dificuldades possam se levantar, Deus traz à tona que Ele está conosco em todo momento. Davi, quando ele vai levar mantimento para os seus irmãos, e eles estavam lá para guerrear contra os filisteus, e lá estava Golias bravejando contra o povo de Israel. Só que, entenda, o inimigo, ele é sujo. Por quê, pastor? Primeiro, Golias e o exército filisteu sabiam que se o povo se mobilizasse e fosse debaixo do comando de Deus, eles seriam exterminados. Só que o posicionamento de Golias, pastores, foi: eu quero batalhar contra um homem só de vocês. Porque ele sabia que ele sozinho contra alguém, talvez essa pessoa não triunfaria dentro do olhar, dentro da ótica humana. Satanás, ele vai usar de estratégias para tentar te abater, porque ele sabe que a igreja, quando se mobiliza como uma unidade, ela vive a promessa do Senhor sobre ela. Quando a igreja está unificada, mesmo quando nós temos os nossos ideais, os nossos pensamentos, a nossa forma de agir, mas quando nós nos reunimos para adorar, é igual os instrumentos e o vocal estava fazendo aqui. A melodia casa e a harmonia, é isso que Deus quer da sua igreja. Satanás, ele vai tentar romper isso. Por quê, pastor? Porque ele sabe quando a igreja está unificada debaixo do centro da vontade do Senhor, a igreja do Senhor, ela avança. E é isso que o Senhor quer para nós, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas. Deus está dizendo para a sua igreja hoje: não rompa a unidade, mas viva debaixo do centro da vontade do Senhor. Os perigos que Davi passou quando ele se propôs a lutar com Golias demonstram duas coisas. Uma, ele tinha fé o suficiente a acreditar que Deus poderia fazer algo de sobrenatural. Duas, Davi acreditava que mesmo que o exército não se mobilizasse, ele se colocaria na posição a qual Deus queria. Sabe, irmãos, há muitas pessoas que em meio às aflições, em meio às dificuldades, ela esmorece a tal ponto de ficar na sua zona de conforto, de não olhar mais com perspectiva de mudança para a sua vida ou para a sua família, ou para onde ela está situada. Há pessoas que em meio às dificuldades, elas jogam uma toalha, e elas não enxergam mais como um potencial em sua vida, para sair daquele estágio que ela está. Só que Davi olha aquela circunstância, e ele tem fé suficiente para acreditar que o Deus dos exércitos era poderoso para
E o mais impressionante é que Davi se posiciona em meio a milhares de soldados. Um jovem de 17 anos de idade se posiciona em frente a um batalhão do exército do povo de Israel, para não abaixar a cabeça. Sabe o que eu quero que você entenda? É que em meio às crises, Deus está esperando você se posicionar para sair desse fundo, desse poço. Em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às coisas que estão acontecendo, Deus está esperando você se posicionar, porque a partir do momento que você se posicionar, Deus colocará a vitória nas suas mãos. E quando nós nos posicionamos, e todos nós conhecemos a história de Davi, e ele triunfou, ele ganhou a batalha, não porque ele era bom, mas porque Deus estava com ele. Mas Davi sofre pelos ciúmes de Saul e pela inimizade dos seus irmãos. Davi sofre porque o rei de Israel tinha ciúme dele, porque todas as batalhas que Davi saía, entoavam cânticos dizendo: Davi matou milhares e Saul matou 1000 só. Em meio à nossa trajetória, à nossa caminhada, vai ter pessoas que são inevitáveis para nossas vidas, como Saul foi para a vida de Davi. Em meio à nossa trajetória, pessoas não entenderão o propósito da sua vida. E ela ver você muitas vezes triunfar ou ser vitorioso em algum aspecto ou área da sua vida, essa pessoa vai ter ciúme de você, ciúme das suas conquistas. Mas tudo isso é inevitável, que tem que acontecer. Porque na nossa trajetória em rumo ao projeto que Deus tem para nós, se faz necessário que em meio às aflições e dificuldades que nós vamos passar, as pessoas que estão ao nosso redor, muitos não vão te aplaudir ou muitos não vão te incentivar. Mas o que importa não é as pessoas te incentivarem ou te aplaudirem. O que importa é Deus garantir a vitória que você precisa. O que importa é Deus te colocar na posição a qual Ele quer que você esteja. O que importa é você se posicionar, porque vai levantar-se questionadores, vai levantar pessoas querendo te apontar, dizendo que você não é merecedor, não é merecedora, mas só que o Senhor dos Exércitos é o nome dEle, e Ele está com você, para que você vença. Deus é poderoso para nos levantar e nos erguer dentro do seu propósito. Porque em meio aos perigos, em meio aos ciúmes, Salmos 18, coloca para mim aí, versículo 3 ao versículo 6. Salmos 18, versículo 3. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Versículo 4. Tristezas de mortes me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Tristezas do inferno me cingiram, de laços de morte e me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o templo ouvi a minha voz, os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. O escape ou a vitória que você precisa não está no vizinho, não está no amigo, não está no seu pastor, não está no seu líder.
porque na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. O segredo da vitória não está em quantas vezes você fez um propósito ou fez um jejum. O segredo da vitória não está em quantas vezes você orou de madrugada, mas está no seu relacionamento com o Senhor. Está na sua devoção, na sua entrega diante do altar do Senhor. Porque o Senhor esta noite está nos direcionando, meus irmãos, para que nós acordemos. Por quê, pastor? Porque o propósito do Senhor é que em meio às aflições, você não busque o socorro em pessoas, mas você busque o socorro nele, porque Ele é o nosso sustentador. Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos livra, Ele é aquele que nos protege, Ele é aquele que tem uma vitória estabelecida para a sua igreja. Em meio às dificuldades, não murmure, não reclame, não pragueje, mas levante os seus olhos para os montes, da onde vem o teu socorro, porque o teu socorro vem do Senhor, porque Ele é poderoso para te livrar, Ele é poderoso para te guardar, Ele é poderoso para estabelecer sobre a sua vida aquilo que Ele quer realizar sobre você. Em meio às dificuldades, em meio às tragédias, em meio a todas as angústias que possamos passar, coloca aí Salmo de número 91. Coloca aí Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo de suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bloqueio. Não temerás medo de noite e nem setas que voem de dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Somente com os teus olhos olharás e contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que você não tropece com o seu pé em pedra. Pisará o leão e a cobra, calcarás o pé do filho jovem do leão e da serpente. Por tão encarecidamente me amou, também o livrarei, poluei ele em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Esse salmo expressa o cuidado e zelo de Deus em meio às dificuldades que nós possamos passar. Esses salmos vai nos direcionar a viver um propósito a qual nós não enxergamos talvez 1 metro do nosso rosto, mas o Senhor está dizendo: aquele que habita no meu esconderijo, ele vai ter guarida, ele vai ter descanso. Não haverá seta, não haverá espanto, não haverá peste, não haverá mal que possa vir contra a tua vida. Ei, pode até o inferno se levantar, mas 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido, porque o Senhor, aquele que te guarda, aquele que cuida de você, aquele que cuida da tua família, aquele que tem o poder de reverter situações, aquele que é poderoso para mudar história, Ele te guardará. Oh Espírito Santo, em meio às tormentas que possam se levantar e os maremotos que possam vir contra a tua vida,
Ele te sustentará nas tuas mãos para que você não tropece com o teu pé em pedra. Ele é o Deus poderoso, Ele é o grande Jeová, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, Ele é aquele que te guarda, Ele é aquele que cuida de você. Não fique atemorizada, não fique atemorizado, pensando o que vai acontecer amanhã, porque o Senhor está falando assim, é Ele que está no controle da tua vida. É Ele que está no controle da tua história. Em meio às aflições, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, não olhe mais para os problemas, mas olhe para o Senhor, que é poderoso para mudar a sua história. Olhe para o Senhor, porque Ele é poderoso para reverter situações. Olhe para o Senhor, que Ele é o Deus poderoso, a qual nós acreditamos que Ele vai fazer em nossas vidas. Em meio às dificuldades, não temas, porque o Senhor é com você. Curve a sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta noite. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor cuida de nós e cuida dos nossos. Porquanto, ó Pai, visita a saúde dessa tua filha, desse teu filho agora. Vai repreendendo, ó Pai, todo laço, todo espírito maligno, toda seta de enfermidade agora. A tua palavra é poderosa, ó Pai, e nós acreditamos que o Senhor é poderoso para reverter, para mudar, para, ó Pai, estabelecer um novo tempo na vida dessa tua filha, desse teu filho. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos agora que o Senhor mova os céus ao favor dessa tua serva, desse teu servo. Espírito Santo vai quebrando agora toda palavra contrária, toda palavra de maldição, todo o espírito maligno que tem se levantado, ó Pai, para tentar barrar a vida da tua igreja, do teu povo. Ah, Senhor, nós invocamos a tua presença nessa noite. Pedimos, ó Pai, venha nos renovar, venha nos fortalecer, venha nos revestir das tuas armaduras, venha nos colocar, ó Pai, debaixo do centro da tua vontade. Ah, Espírito Santo, nós te clamamos essa noite. Nós pedimos, Espírito Santo, venha quebrar as barreiras, venha colocar por terra as muralhas, Deus, para que essa tua filha, para que esse teu filho venha viver, ó Pai, os teus projetos. Venha viver, ó Pai, segundo a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, em meio às aflições, em meio às tempestades, em meio aos problemas, nós, ó Pai, clamamos ao Senhor e pedimos: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre a tua igreja, venha nos renovar, venha nos fortalecer, vem Espírito Santo. O caminho aberto pelas águas faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Oh, Espírito Santo, fique de pé, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por esta noite. Nos leve em paz como o Senhor nos trouxe. Livra-nos de todo perigo, todo mal. Dê, ó Pai, um fim de semana abençoado e cheio da tua presença. É o que nós te agradecemos e já pedimos ao Senhor por tudo. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos e todos digam: amém. Se Deus é por nós, agindo Deus, aplauda ao Senhor.
Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz rolar